Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas numa linguagem mais fácil para você compreender melhor o cultivo das plantas em vaso e também de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para a entidade Lar Três Irmãs. Ajude você também. Também peço a sua ajuda para esse canal. Clique no joinha, no like e se inscreva, que ajuda muito o nosso canal. Hoje iremos falar das pedras, britas, seixos, substrato para plantas em vaso. Posso utilizar esses materiais nas misturas. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Eu recebi várias perguntas e sugestões para que eu falasse sobre esses materiais e o seu uso como substrato ou parte do substrato. Primeiro, vamos conversar um pouquinho desse material, pedras, britas, seixos. A pedra é um termo muito popular. Normalmente, comercialmente, a gente encontra como britas ou seixos. Normalmente, esse material vem, por exemplo, das pedreiras, né? E são comercializados mais comumente como material de construção. Mas esses materiais são utilizados comumente nos vasos. Então a gente vai definir aqui alguns parâmetros com relação a essas britas, pedras, seixos, ok? Em lojas de materiais de construções, essas britas são comercializadas por números, né? Então é a brita número 1, 2 e 3 e assim por diante, tá? Mas o mais utilizado são esses materiais que tem normalmente um diâmetro de 1 até 2, 3 centímetros. São esses materiais mais utilizados na mistura de substrato ou mesmo cobertura dos vasos. A origem desse material normalmente vem de rochas, né? Vem de pedreiras, tá? Mas mais classificados aí como basalto ou granito. Esses materiais pouco interferem na acidez ou ainda na salinidade, tá? Elas basicamente são inertes, tá certo? E elas também possuem uma densidade muito elevada, ou seja, elas são extremamente pesadas. Por isso, o uso delas muitas vezes como âncora, como a gente vai falar daqui a pouco, tá certo? Elas têm grande porosidade, né? E praticamente capacidade de retenção de água nenhuma, ou seja, muito pouca. No caso específico de cultivo de orquídeas epífitas, né, muitos produtores utilizam esse material para dar a âncora no vaso. Né? Muitas vezes essas orquídeas emitem hastes florais longos, caso do Phalaenopsis, né? Se o vaso não tiver uma âncora, tá? O vaso tomba com facilidade. Então muitos produtores utilizam esse material para dar a âncora, tá? Para esses vasos, né, floridos, tá certo? Não tem a função de aumentar a drenagem, tá? Eu já comentei sobre isso num dos vídeos aqui, tá? No playlist de vasos, ok? Quanto maior a camada de pedra que você coloca no fundo do vaso, menor vai ser a espessura do substrato. E dependendo do substrato, estas podem acabar encharcando e podem comprometer o cultivo das orquídeas. Então tome muito cuidado com relação a esse item. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos
esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. No caso de vasos de diâmetros maiores, aqueles vasos maiores que são utilizados para cultivo, por exemplo, das palmeiras e algumas frutíferas, esse substrato normalmente pode e deve conter material de alta densidade. E nesse caso, essas pedras, essas britas, podem sim ser utilizadas com essa finalidade de aumentar o seu poder de âncora. Alguns produtores, eles utilizam substrato um pouco menos denso e acabam colocando na superfície do vaso essa cobertura dessas britas, dessas pedras. Isso também tem um efeito bem interessante para com a densidade, para com o peso, com o sistema âncora, tá certo? Elas acabam interferindo em várias outras coisas, mas nesse caso da âncora, elas têm um ponto positivo. No caso de vasos de menor diâmetro, tá? Os vasos comumente utilizados para a maioria das plantas, condimentos, não é comum a gente ver esse tipo de material. Justamente por quê? Porque o pessoal foge de material de maior densidade. Tá? Quando você tem material de maior densidade, você tem um custo maior, por exemplo, para transporte. Okay? Eu já vi, por exemplo, bancadas, né, não suportarem plantas de orquídeas cultivadas somente na brita. Okay? Há possibilidade sim de você cultivar orquídeas epífitas nas britas, mas existem esses outros fatores que complicam o seu cultivo como todo, tá certo? Então essas bancadas não aguentaram e quebraram ao meio. A alta densidade, ou seja, um peso maior no seu substrato, pode ser prejudicial em muitas situações. Vocês viram que essa pergunta é bem interessante, né? Mas cuidado no uso desses materiais, principalmente numa quantidade muito grande. Ela pode acabar se transformando num grande problema, que é a alta densidade, o peso elevado desses vasos. Como essa pergunta, essa sugestão, envie você também as suas dúvidas e as suas perguntas. Isso ajuda muito o nosso canal. Pessoal, eu peço a sua colaboração para essa entidade Lar Três Irmãs. Essa entidade acolhe velhinhos e velhinhas praticamente abandonados. Ajude você também com o que você puder. E também peço a sua ajuda para o canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também clique no sininho. Com isso você vai receber notificações dos novos vídeos nesse canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço.